Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Você acabou de rever esse pequeno vídeo feito pelas nossas moderadoras lá da comunidade Vida Inteligente, onde elas assumem, vamos dizer, a necessidade, juntamente comigo, claro, de obter recursos para a manutenção do Vida Inteligente, que completa esta semana, ou melhor, amanhã, 9 anos firme aí com vocês, disponibilizando tudo gratuitamente, e os locais onde a gente disponibiliza, eles são pagos. Então, claro, não tem problema, não pedi para ninguém me pediu para fazer o programa Vida Inteligente, ninguém pediu para adquirir sites nem nada, mas seria interessante que aquelas pessoas que podem contribuir com alguma coisa o fizessem para que a gente possa, inclusive, melhorar transmissão, uma série de coisas. Isso vai de cada um. Então, meu muito obrigado às queridas Lígia, Sueli, Eliana e Nádia, lá da Inglaterra, que todo mês ali estão mandando e-mail para vocês. E como eu disse, repito, muitas vezes elas ouvem coisas que não querem ouvir, mas elas estão lá de coração aberto para ajudar. Bem, vocês viram que na semana passada também tivemos um pequeno problema de luz. Acabou a luz aqui tudo. Foi a primeira vez em 9 anos que tivemos um incidente desse tipo. Como nada é por acaso, nós desligamos os equipamentos, a luz não voltou, fomos embora e aqui estamos hoje para dar continuidade ao tema, porque só conseguimos salvar 32 minutos dos 56 que a gente havia gravado. Como eu disse, repito, tudo tem uma razão de ser, então nós vamos começar da onde nós temos que começar. Então, tudo bom, Jorge? Tudo tranquilo, tudo Obrigado, hein, por ter aceito o meu convite. Porque a gente sabe que você tem seus compromissos também e que você mentaliza que a cada 15 dias você tem compromisso comigo, com Vida Inteligente. Né? Então eu te trouxe essa semana de volta. Você compreendeu em função da necessidade também, né? Que as pessoas anseiam, a gente sente esse anseio das pessoas. Mesmo nos períodos assim que ficava um tempo fora do país, eu programava de maneira que na quinta eu estivesse aqui para a gente não falhar nesses 9 anos. Eu sei, você acha que é interessante você abordar isso, porque quando eu viajo, quando aparece uma viagem, alguma coisa, algum trabalho, outros aqui, eu sempre me perguntam datas, eu tenho que fazer de forma que a quinta-feira esteja livre. É interessante isso, né? A gente depois de 9 anos já passa a fazer parte. Mas é compromisso com a gente mesmo, eu acho, né? E todas aquelas pessoas que estão ligadas a nós. Bem, a semana passada, então, nós estávamos falando sobre fraternidade. E onde foi interrompido, e nós vamos continuar, e nós vamos recomeçar, não importa. Eu havia ali formulado a questão, você falou dessa mudança das pessoas, que isso tem que partir de cada um, de verificar por que esse nervosismo é uma coisa que está em nós, né? Essa reação que você explicou muito bem. E quando você tinha dito às vezes parece que é nova ira em vez de nova era. Exato. E aí eu te perguntei exatamente, nova ira e nova era. Falei, o que será? Aí eu te perguntei, bom, além do processo das pessoas sozinhas, cada um verificar o porquê daquela reação, buscar onde está a raiz daquela reação, por que reagiu daquele jeito. Nós temos também governos, temos países, temos nações, que os governos são fortes e que eles comandam as pessoas, quer queira ou quer não. Então eu havia lhe perguntado na questão, onde acabou a gravação aí, né, do que nós conseguimos recuperar, como conviver? Isso é da lei? É da lei ou é coisa dos homens? Foi determinado pela lei que essas pessoas que estão nos governos hoje, nessa época de transição, nesse novo tempo que você diz, é normal eles estarem interferindo nos nossos processos? Porque muitas vezes o que desencadeia esse nosso processo, esse nosso nervosismo, essa nossa reação, são coisas fruto de determinação de governantes, alguma coisa que mexe com as suas finanças, com os seus bens, com alguma coisa que você tinha projetado, por exemplo, e alguma determinação, alguma lei terrena acabou modificando. Você entendeu? Eu falei muito mais. Então, isso é de lei ou é humano a questão? Bom, primeiro, sim, eu não sei o que a gente conversou na outra semana, e eu não assisti, né? Então, vamos conversar. Vamos conversar, exatamente. Primeiro, com relação à questão de ser da lei, né? A resposta é não, porque para ser um governante que agisse de acordo com a lei,
teria que ser aquele governante, independente de qual país seja, né, que trabalhasse pela harmonia, pela paz, pelo equilíbrio, pelo respeito, pela ética, por realmente praticar a fraternidade com o outro. A gente, não sei se ficou no trecho que está gravado, não, mas então fraternidade, fraternitatis, vamos repetir, não tem problema. Fraternitatis é fraternidade e irmandade. Então, por assim, uma escola filosófica é uma fraternidade, uma escola acadêmica é uma fraternidade, o país pode ser considerado como uma fraternidade onde o que une as pessoas é um karma comum, né? A humanidade como um todo pode ser considerada como uma fraternidade porque todos são irmãos em humanidade. Então, esse é o conceito primeiro, né, primitivo de fraternidade. Depois do fraternidade, tem a questão do irmão, né? Então, o termo fraternidade e o termo germanos, que é o que significa irmão, ele tem origem no latim e são derivados do que seria família, né? Então, família, na origem, era o conjunto dos fâmulos, e o fâmulo era o escravo, o servidor da casa romana, né? Então, a casa romana, ela tinha o senhor, né? Aí tinha os fâmulos e tinha os gens, né? Ou gen, que aí esses eram os filhos, era o pai, a mãe e os filhos, que é o que depois derivou para o que a gente entende como família. Então, o germano é o irmão de pai e de mãe. O fraternidade é só fazer parte de alguma coisa. O que a gente entende hoje por fraternidade é você fazer parte de alguma coisa e você exteriorizar, você externar para com o outro um sentimento de irmandade ou de irmanidade ou de germanidade, né? Então seria o frater germanus, né? O irmão de irmandade e o irmão de pai e mãe. Por que de pai e mãe? Porque no caso humano, o pai e mãe que uniria os seres no caso de um país é o pai e mãe karma, assim, você tem uma tônica única que une os seres para tentar resolver da melhor maneira possível suas coisas em um determinado local que foi escolhido. Então, o governante que agisse neutramente, nem precisa ser de acordo com a lei, porque hoje a gente não tem nenhum que consiga compreender o que seja isso, porque são todos assim ignorantes no sentido de ignorar, de desconhecer. No sentido iniciático filosófico, ignorantes, né? No sentido kármico, assim, são os necessários para um fim de ciclo, porque é só confusão, mas se tivesse um que agisse com neutralidade, com conhecimento, daí a tônica daquele país seria outra, seria um modelo de sinarquia, de equilíbrio, de ética, de bem-estar, de bom, de bem, de belo, esse tipo de coisa. Então, essa é a resposta que você perguntou, se é de lei, o que acontece. O que a gente vê hoje em termos desse teatro das nações, né, é que como a gente está no final do ciclo, que já terminou, né, mesclado com o início do novo ciclo, e o novo, que é novo, antes se tinha a ideia que o novo é diferente do velho, e assim foi, né, durante todo o ciclo passado. O novo agora, ele é novo, não é que é diferente, é novo de ainda não existente. Esse é o novo ciclo, né? E é natural que daí dentro desse novo ciclo, as coisas, os seres, as dores, os horrores que foram criados, cultuados e alimentados durante todo o ciclo que termina, e vamos colocar nisso assim, pelo menos 1 milhão de anos, vamos considerar só do início da raça ário-semita para cá, da raça hindu para cá, né? Então tudo isso que foi criado, ele tende a se exteriorizar para, numa última tentativa de tentar se manter vivo, não é? E também porque começa a faltar espaço nesse mundo que a gente vive para que o velho permaneça escondido, para que o oculto permaneça oculto. Então, isso se exterioriza. No se exteriorizar, então, é como quando a pessoa tem uma doença que é crônica e o passo primeiro para que ela se resolva é ela se transformar em agudo, que assim, ela tem que sair daquele ciclo de meia alimentação escondido, se tornar externa, quer dizer, se tornar visível, para daí então poder ser tratada. E é isso que a gente vê acontecendo hoje no mundo. Então, um mundo aparentemente caótico, né? Por quê?
porque todas as coisas ocultas que até então estavam não manifestadas ou manifestadas só pontualmente, elas tendem a emergir, a vir à tona para ver a luz do sol, né? Na tentativa de se alimentar e em se alimentando poderem ser resolvidas pelo próprio ser humano. Então isso que a gente vê hoje no mundo aparentemente confuso. É interessante o que você está falando, é o processo da homeopatia, né? A homeopatia, porque eu já tive um processo homeopático incontestável, vamos dizer, que ela provoca uma coisa fantástica, ela provoca além daquilo que é natural, vamos dizer, para depois começar a homeopatia, ou a acupuntura, né? Ela pega e faz com que aquele ponto, né, que às vezes assim, é como num processo do que chama de depressão, né? Que a pessoa, quando está em depressão, ela está em um lugar, no seu próprio mundo, curva, né, que você falou, onde que a coisa ali é tão congestionada que ela não consegue sequer respirar vitalidade e ninguém alcança aquele local porque está no fundo de si mesmo e ninguém consegue chegar no fundo do outro, né? A pessoa por si tem que desejar sair. Então, quando está um ponto tal de congestão, tem que haver um primeiro impulso próprio para que daí então o outro consiga dar suporte para você sair. No caso da doença, da acupuntura, da homeopatia, então o que acontece sim, é uma ação externa, através do remédio ou da agulha, para fazer com que aquele ponto saia da inércia. Então você dá um primeiro impulso. E você atinge o máximo dele. É porque, veja que tanto a homeopatia quanto a acupuntura é um processo de autocura. Você incentiva, você instiga, você tira da inércia determinada inteligência orgânica para que ela então comece a se restaurar, entende? E aí esse processo é que faz com que haja uma oxigenação, haja uma revitalização e a pessoa então comece a... Então é interessante, olha como é que a gente vai puxando o assunto aqui, né? Porque do jeito que você falou, eu chamei a atenção para a homeopatia, você falou da acupuntura, então esse processo da homeopatia e da acupuntura é um processo que o ser humano pode fazer em si próprio, sem utilizar nem de homeopatia, nem de... A gente estava conversando outro dia, e daí eu não falei para você como fazer para melhorar o teu olho, que é você pegar e simular... É bom você repetir isso aqui, que serve para todo mundo, não só para mim, né? Vamos ver isso aí. Isso acho que podia conversar um outro dia, outro dia? Porque cabe um tempo que a gente vai estar mexendo não, pelo menos saúde. a ideia. É você criar você tem os chakras fixos no organismo, né? Sim. E não são só 7, são centenas, né? Okay. Mas aí você consegue fazer com que se crie um móvel, né? Um ponto móvel, e você direciona a tua pulsação para aquele local. Olha só. E naquele local você faz um reengendramento elétrico pela saturação de prana naquela região. E o que é a doença? É um processo de autocura. Que doença, na verdade, ela é só um pequeno intervalo entre um estado de saúde plena, porque a doença cosmicamente não existe. Assim, quando existe o mal, nem o mal com L, nem o mal com U, nem o fez. Tem uma harmonia, né? Então, a doença é só uma ausência temporária de saúde. E o que é uma ausência de saúde? É que aquele organismo, qualquer que seja, aquela parte que te compõe, ela temporariamente está desorganizada, então ela perdeu a inteligência de como se recuperar. Isso vai desde uma gastrite, né, até o problema do câncer, que é quando a célula perde inteligência e não sabe quando tem que parar de se multiplicar. Isso. E cria Então, há como se reengendrar, né, e você fazer uma aplicação elétrica pontual, mas uma autoaplicação. E não é você pegar e você mesmo fazer acupuntura, não. É mental, o negócio nós já falamos saúde aqui. É uma criação própria. Nós vamos voltar a falar. É uma criação própria. Ótimo. Então, você mesmo se reengendra. E o professor Henrique José de Souza, então, na Sociedade Brasileira de Biose, são vários graus de preparação até chegar em um ponto onde se chama série interna, que é onde você tem acesso aos conhecimentos reservados que o professor deixou para os discípulos, né? E o professor dizia que nenhum discípulo poderia chegar à série interna sem antes ter aprendido a se regenerar. Olha. Sabe? E aí são vários. E vem aquela questão da escola, teatro e tempo, então você já tem o conhecimento, né? Tem o convívio, e tem a transformação da energia que se faz no teatro templário, tudo.
E aí o conjunto disso te dá conhecimento para você pegar e se regenerar daí não só fisicamente, mas vitalmente e astralmente. Porque, assim, é corpo, alma e espírito integrado. Né? Vamos ver como esse tema vai se apresentar oportunamente. Hoje só demos Sim, dia, mas sim, interessante, claro. Esse tema essa questão do chakra móvel, né? Pode-se dizer, para então, ficar mais inteligível. Nós chegamos a isso, eu e o Alvin Schroeder, né? Nosso grande, irmão, né? Assim, a gente começou alguns fluxos de estudo e de discussão, e foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, chegou num ponto em que a gente conseguiu compreender como isso se processava e como podia ser feito. Foi o mais importante, você compreender o que você está fazendo, né? Senão não adianta nada. Não adianta nada, não exatamente. Adianta nada. Bom, então, daí voltando à questão da fraternidade. Então, o que acontece hoje, os governos que hoje comandam, né, esse aparente caos, o fazem por inconsciência, mesmo, por ignorância, por desconhecer o processo que seria conduzir a humanidade para um bom termo. Né? Deixa eu aproveitar. E uma das tônicas daí, desculpa, né, te interromper, uma das tônicas desse momento é que se cria uma tal visão falsa do mundo, que o mundo é ruim, que tudo não presta, que está tudo errado, que as pessoas são ruins, que todos são inimigos, que todos invadem, todos matam, todos mentem, todos roubam, todos mordem, todos... Assim, todo mundo assim... Então se cria uma coisa, e aí nesse aspecto entra os meios de comunicação, que fazem questão de transformar a morte em lazer, o medo em prazer, banalizar o mal. E então você só vê, e aí isso faz o quê? A gente conversou, não sei se vai estar na gravação, se você está dentro de uma piscina e eu estou numa ponta e eu em outra, né? E você vai e rasga um balão cheio de tinta vermelha lá do teu lado. Sim, vai... Em maior ou menor escala, vai turvar a minha água também. Sem Agora, dúvida. imagine que daí, em vez de ser uma piscina com água física, é a piscina do ar que nos rodeia, ou do astral que nos rodeia. E onde a gente está inserido. Vai contaminar tudo. Que a gente está no astral, assim como o peixe está na água, né? E o balão vermelho que você rasgou são os pensamentos ruins, ou os medos, as emoções densas que você usa como lazer ou se acostuma a temer. Tudo que você gera, em maior ou menor escala, eu vou respirar também. Eu vou estar navegando no mesmo astral onde você vive. Sim. Imagine o mundo inteiro, sabe? E aí, assim, acontece um fato ruim. Daí a mídia explora assim a exaustão por semanas aquele fato e faz as pessoas se envolver e odiar aquele que não devia ser odiado porque é a questão kármica dele. Incrível. E aí vira lazer e todo mundo comenta, as pessoas vêm e comentam, o dia passa a viver em função daquilo, todo mundo respirando veneno. Aquele veneno respirado, ele causa uma congestão física, vital, astral, e aí se mistura o karma de todos que compartilham o mesmo assunto, se mistura as doenças de todos que compartilham, aí fica uma coisa assim convulsionada, e a pessoa daí, ela é obrigada a exteriorizar aquilo para não explodir, a panela de pressão. Exterioriza como? Na ira. Né? Você chega no elevador e fala, bom dia. A melhor coisa que pode acontecer é você ouvir um silêncio, né? E se não for um silêncio que você está ouvindo, você está vendo o que cada um pensou a respeito de você e te chamou assim de idiota ou outras coisas, mentalmente, né? Por quê? Porque você chegou e falou bom dia e a pessoa está tão azeda com a sua vida, com o seu mundo, que não dá nada certo e tal, e olha para você, né, um cara assim, um estúpido que acabou de entrar no elevador e fala bom dia e sorri para todo mundo. Eu nem conheço ele, né? Assim, exatamente, porque as pessoas, está sendo incutido no ser humano a ver o outro como um inimigo, a ver o outro como aquele que vai competir com você por alguma coisa, a ver o outro bem. Quem como... está incutindo isso? Por quê? Quem é que está incutindo isso? É porque o ranço, o resíduo do ciclo que passou, ele se alimenta e vive em função do medo, em função da falta de visão. E olha, nós já exploramos muito o medo aqui, hein? Já falamos muito sobre ele. E o medo é o grande nó, né, onde está entrelaçado a quase totalidade daquilo que a gente considera como o ciclo que já terminou. Então, esse incutir e tornar o medo o mar onde todo mundo se envolve, o ar que se respira, né, faz com que daí ninguém consiga desenvolver para com outra fraternidade, porque se eu te vejo como inimigo, para eu ter um sentimento fraterno com relação a você, é uma grande barreira que eu tenho que vencer. Tanto é que a fraternidade, ela não é um sentimento. Então, assim,
eu não, assim, eu não sou fraterno para com outros, não posso ser isso. A fraternidade, ela é o resultado de um estado no qual você se encontra. Então, quando você tem um estado de compreensão para com você mesmo, primeiro, porque a primeira pessoa que você tem que ter sentido de fraternidade é para com você mesmo. Sim. A primeira pessoa que você tem que ter paciência e compreensão é para com você mesmo. Sempre esse que é o grande... Quando você não tiver contigo mesmo paciência, compreensão, amizade, amor, não sei o que, parceria, contigo, quer dizer, quando o teu próprio espírito não consegue conversar com a tua alma, quando a tua alma é convulsionada, quando você se cobra em demasia, quando você é o teu próprio júri, juiz, carrasco, executor, assim, aí, sabe, você não tem para onde fugir no universo porque você é o teu maior inimigo. Quando você consegue vencer essa barreira, né, e mais ou menos ao menos ter acalmar consciência disso, né? Que e lutando um a um, né, assim, porque é uma série de coisas que cada um tem para resolver. Você tem que resolver uma coisa cada vez, porque ele dá embate a todos, não tem. Quando você então consegue resolver você mesmo, aí você consegue começar a mudar a tua visão com relação aos seres humanos, ao entorno. Quando você consegue ter isso, aí então você consegue exteriorizar um conjunto de coisas que tem um nome, isso. Fraternidade. Aí então você começa a desenvolver, né? Se eu te vejo como meu irmão, que assim, meu irmão de humanidade, por você, eu vou ter respeito, paciência, ética, amizade, até que dessa fraternidade ela evolua para tal compreensão que essa fraternidade se transforma em amor fraterno. Aí sim, aí você está no máximo possível da compreensão com relação àquele... Porque hoje o que acontece? Quando você fala assim, eu trato a minha humanidade, a humanidade como se fosse meu irmão, só que é meu irmão de karma, e você sabe que o irmão às vezes, assim, é aquele que incomoda, que não dá certo, que te cobra, tal, porque quando o irmão, o germano, que é o irmão de pai e mãe, ele é colocado contigo, é porque ele tem o que você precisa para evoluir e você tem o que ele precisa. Então, o teu irmão é muito provável que ele vai te incomodar. E é muito provável que você incomode o teu irmão. Por quê? Porque é uma maneira de se resolver. Embaixo do mesmo gene, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, você está compartilhando, né, um egrégora, que é a família, que é o sobrenome, com um germano que tem tudo para te ajudar a melhorar, e você ajuda a melhorar. Se você não consegue lidar nem com o teu germano, que é o filho do meu pai e da minha mãe... É o que a gente mais vê nas famílias. Como é que você vai lidar com um fraterno, né, que é o irmão de fraternidade, que é a humanidade? Então, você disse tudo não agora. Se consegue. Você disse tudo. E todo mundo agora está vendo o espelho na sua casa, tenho certeza. Sem dúvida. Não, mas isso lógico. E aí, sim... E antes de você ter um germano externo, você tem um germano interno que é você mesmo. Você tem em si pai e mãe, invisíveis, ocultos, né? Você tem em si o certo e errado, o bem e o mal, Skandinidana, né? Então, teu primeiro germano, né, a tua primeira ação de fraternidade é uma busca de equilíbrio. Quando isso acontece, você passa a tratar melhor o teu irmão, passa a compreender o gene onde você nasceu. Não tenha dúvida disso. Você passa a resolver, né, e ser realmente um elemento útil de resolução daquele segmento de karma o qual você escolheu nascer, que é a família. O professor dizia, né, ninguém nasce da família que não seja bem sua. Quer dizer, você está ali porque você precisa. Porque é ali que você cabe. Aí você começa a compreender, você vê que é o processo de cada um, né? Perfeitamente. Quando você consegue daí compreender, então você está começando a ficar pronto para tratar de uma família maior. Que família maior? Tua nação. Então você diz, não, eu amo a minha família e odeio meu país. Em algum lugar você está mentindo. Sim. Né? Primeiro que você não incoerente, né? Você não consegue amar e odiar junto em você. Porque então você não sabe o que é amar e não sabe bem o que é odiar. Porque onde existe o amor por alguma coisa, qualquer que seja, não tem espaço para ter ódio. Não tem como. E aí, a gente conversou uma vez, eu estou na minha escola de iniciação, amo o universo, o cosmos, o conhecimento, os meus fraternos, que ainda não são germanos, amo todo mundo. Agora, odeio visceralmente aquele pessoal daquela outra religião. Odeio visceralmente aquele pessoal daquele partido político. Odeio visceralmente, né, o chefe da minha seção. Odeio o meu vizinho de cima. Que assim, tá, então tudo bem. Você assume que você é um poço de ódio, mas não diga que você ama alguma coisa. Assume que você, na verdade, é um poço de ódio e trate primeiro de trabalhar os ódios para que, na ausência do ódio, então emerja, floresça o amor. Isso que você está falando, olha,
Não, mas um espelho para todo mundo. Mas é para todo mundo está se identificando agora. Mas é que assim, a maioria de nós tem que ter muita, mas a gente tem que ter muita paciência, porque assim, Grego, quando eu vou para alguma escola de iniciação ou para uma religião, qualquer que seja, cada um segue seu caminho, né? O meu caminho é o biose, né? Quando eu vou para a escola de iniciação, o contato com o conhecimento, o contato com uma realidade até então oculta, para mim, enquanto discípulo ignorante, né, faz com que aquilo que de oculto existia em mim se exteriorize, né? Então a tendência é que quando eu me enganjo, assim, eu encontro realmente um caminho que seja útil, eu tenho a tendência a me tornar pior. O que é me tornar pior? É aquelas nidanas ocultas, como que a gente está falando agora da questão do físico. Sim. Elas tendem a se exteriorizar. E aí também a gente conversou um dia, quando tende a se exteriorizar, eu tenho duas maneiras. Ou na tendência eu já resolvo, que é o melhor, é o menos custoso do ponto de vista de vitalidade, e não gera karma. Ou eu deixo que se exteriorize, que aconteça, e depois então vou juntar os cacos, tentar resolver e tentar aprender. Tudo bem, desde que eu erre e aprenda com o erro, tudo bem também. Então daí tem que ter muita paciência com o teu fráter, né? o teu irmão de fraternidade, o teu irmão de escola de iniciação, o teu irmão de religião, que você fala assim, esse cara está na religião e vem para cá e só faz exclamação, sai daqui e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Calma. Foi o que eu lhe disse em programa anterior, né? Que eu frequentei um monte de lugares onde eu percebi coisas que eu não batiam comigo, eu caí fora. Eu deixei de ser fraterno, vamos dizer, naquele momento. Eu fui fraterno comigo. Mas uma coisa que é muito importante a gente falar agora, e não sei se a gente conversou, é que nós pensamos assim, eu cometi um erro no passado porque eu não agi fraternalmente com os meus irmãos daquela escola onde eu estava. Só que assim, o que foi gerado... E aqui você está falando sério, porque a consciência cobra isso. Perfeito. Para a abertura da consciência, a tua consciência te cobra isso aí. Mas esse é o maior carrasco, né? É a cobrança sobre o que deixou de ser feito. Esse né? é o pior mesmo. Que o que deixou de ser feito, ele vive em você através da cobrança permanente, em maior ou menor escala, mas é a maneira... Por você mesmo, que é o pior. Perfeitamente. Que a maneira que essas memórias têm de se manter viva é fazer você lembrar de vez em quando de cobrar um tributo que é te deixar aborrecido porque você não fez certa coisa. Só que assim, isso que é a grande chave da vida, Grego, é que... Isso é abertura de consciência. Isso é abertura de consciência, perfeitamente. A grande chave da vida é o seguinte, o que não foi feito pode ser feito em qualquer momento. Então, você criticou ou exerceu a função de juiz com relação aos teus irmãos, teus fraternos, daquela escola onde você estava há 30 anos atrás, né? E aí agora, assim, ó, eu não deveria ter feito isso porque cada um tem o seu tempo de evolução. Isso. Né? E cada um está lá, os que ainda estão, é porque ainda são necessários lá e eles estão para aquela religião, da mesma forma que aquela religião está para eles. Então, entender o processo, não entender o processo, Sublimou. Acabou. Você percebe Como você falou que resolveu o passado, que você já falou aqui. O passado, né, ele é tão alterável, tão mutável, tão flexível quanto o próprio presente e o futuro. Então, você tem a obrigação de fazer com que essas reminiscências sejam resolvidas. Em fazendo isso, você se desatrela daquele passado e muda. Então, assim, se você não projetou um sentimento de fraternidade para um daqueles há 30 anos atrás, você projetando agora, o impacto é exatamente a mesma coisa, porque vai pegar a mesma pessoa, pega a mesma imagem que você tem daquele fato e resolve, né? E ajuda a resolver aquela escola como um todo, aquela igreja como um todo, porque você projeta o bem, e esse bem, a água, em vez de vermelha, é uma água azul e um mar vermelho, em maior ou menor escala, vai fazer com que a vida daqueles que ainda estão lá seja menos vermelha. Isso é fraternidade. Você falou, é importante lembrar que a pessoa não precisa nem estar mais viva, como dizendo, do campo dos vivos, porque você vai resolver de toda forma. Não, assim, meu pai morreu em... Aquilo que eu já falei, esqueci de falar um monte de coisa que eu queria dizer, já abordamos aqui, lembra? Mas é que está encaixando aqui no que nós estamos falando agora. E assim, então ele tinha um problema de saúde, o médico deu para ele 3 meses, ele disse, não, você está errado. Perguntei ao meu pai assim, você quer viver? Eu falei assim, quero. Então saímos daquele médico para fazer outra coisa, e aí em vez de 3 meses, ele durou 23 anos mais. Puxa. Né? E foi feito assim, com uma conversa bem como deveria ser, só que ficou uma coisa que eu esqueci de falar. Né? Para o médico ou para o seu pai? Para o meu pai. Tá. Então, depois eu falei, ele já tinha morrido, né? E eu falei e resolveu.
Pronto. Entende? Porque assim, você pode falar as coisas, tanto para o vivo quanto para o morto. Você pode amar ou resolver um desamor, tanto para o Olha vivo que quanto... importante isso aí. Sim, porque senão fica aquela assim, o meu cachorro morreu e um dia eu dei um chute nele. Então, Putz. outro dia uma pessoa mandou um e-mail e falou assim, eu sem querer matei o meu bichinho e agora aquele desespero, aquela dor, aquela coisa. Eu disse, olha só, você ter amado o teu animal de estimação, então você deu de você para a alma grupo, o animal de estimação, o que de melhor você tinha, que é o amor por alguma coisa. Então, o amor que o bichinho te devolvia não é o que ele tinha, porque o bicho não sabe Não tem, amar. é o que você projetou nele. O que você deu para ele, ele te devolveu. Então, aquilo que você deu, altere em uma pequena proporção a própria alma grupo e todos os cães daquela raça, eles vão ser um pouco melhores por conta do quanto você amou aquele. Teu bicho morreu e você ainda sente falta de ter um bicho igual, então você pega e pega um outro bicho igual e dá o mesmo nome e continua amando ele como se ele tivesse nascido do mesmo jeito. Assim. Ele pegou e renasceu. O efeito para a alma, grupo do animal, é o mesmo, é benéfico, né? E você não anula tudo que de bom você fez em gostar de alguma coisa. E nem vai ficar doente por conta disso. Com relação aos seres humanos, é a mesma coisa. Então, assim, eu deveria ter dito para o meu bisavô que eu amava ele, não sei o que e tal. Aí você fala assim, meu bisavô, mas aquele negócio assim, a pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui, Sim. segundo o professor Henrique José de Souza, né, JHS. Então, para você falar alguma coisa, para você resolver o teu passado, você tem que, assim, é impossível que você minta para você mesmo, Isso, você não pode se enganar, você realmente tem que, assim, não, realmente, né, eu dizia assim, gosto de você um monte. O próprio arrependimento já é o caminho, né? Consciente. Consciente, o arrependimento claro. Inconsciente, ele é só um artifício para alimentar as dores que você pensa que, assim, você fez, me arrependi. E fica daquela dor assim, puxa, não devia ter feito, não devia ter feito. Esse não devia ter feito, que é o arrependimento inconsciente, né? Ele só alimenta a memória daquilo que você acha que não devia ter feito. Exatamente. E fica um ciclo vicioso. Quando você, assim, conscientemente, eu não deveria ter feito porque foi um crime de lesa humanidade, lesa evolução, e foi errado, aquela pessoa não estava preparada para eu agir daquela maneira, eu devia ter feito isso. Então, quando você toma consciência daquilo e você vai e faz aquilo, então você está agindo fraternalmente com alguém que existe hoje como existia antes. Por assim, vamos supor, você antes de ser o Starcopathonos, você já existia. Tá. E você vai continuar existindo depois. Então, por que eu não posso te amar antes e depois como meu irmão fraterno, meu germano? Vamos dizer, esqueci de... Bem lembrado, só uma perguntinha aí. Essa pessoa que... Vamos falar de uma pessoa, né? A pessoa faleceu, você esqueceu de falar coisas para ela e você fala para ela e resolve. Essa pessoa, que ela está representada hoje por uma alma, certo? Sim, certo. Se essa alma já foi sublimada, vale do mesmo jeito? E aí? Não foi sublimada ainda, porque assim, se você ainda lembra, porque então foi há 50, 60 anos. Se não resolveu, ela não se sublimou, então? Não. Mas não é algo meu em relação a ela? Perfeitamente. Tem duas coisas. Assim, então você brigou com determinada pessoa. Essa pessoa morreu. Sim. Ela levou a mágoa e está resolvendo por conta própria no seu lugar. Está por conta própria. Assim, você tinha o mundo das causas agora e vai viver o mundo dos efeitos. Okay. E ela vai resolver aquilo de maneira ou de outra, né? E você está aqui ainda, quer dizer, cada um fez uma cópia do processo e guardaram para si. Você está se remoendo porque não deveria tal. E a pessoa já morreu. Só que assim, com certeza, o que existe em você ainda está sendo resolvido. Por quê? Porque em 50 anos, em 30 anos, 60 anos, não se resolve. Entre uma encarnação e outra, você pode demorar 12 mil anos até. Entende? Resolvendo as questões pendentes. Tá? O negócio é sério. Por isso que tem o valor que se dá à vida, é porque a vida é o mundo das causas. Eu que dou causa. Depois é que eu vou daí resolver os efeitos do que eu criei agora. Então, se você vai e resolve alguma coisa que tinha com relação a alguém, vai ter um impacto direto e indireto nesse alguém, mas não é o caso. Agora, é bom porque é o seguinte, é que é uma coisa que você não leva para resolver. Aí você pode depois, quando terminar esse ciclo e começar um outro, independente de você viver 1000 anos, 2, 5 mil, quanto tempo você vai viver, você não gaste o teu tempo pós-morte, da mesma forma que você não gasta o teu tempo em vida, para alimentar coisas que são contrárias à lei. O que é contra a lei? É você guardar uma memória, que é uma memória de dor ou de sofrimento,
que só está vivo em você porque você dá a tua vitalidade todos os dias para guardar com porque eu não memória resolvi. e se arrepender. Exatamente, então resolva. O que te impede de resolver? Mas então você não precisa, hipoteticamente, vamos dizer, você morreu, tinha alguma coisa para você, esqueci de falar para você, você foi do outro lado, você... O problema é de quem foi que se vira. Não, mas o problema é meu. Não, quem foi se vira. Aí agora você resolve. Eu resolvo. Você resolve. Independente de você estar do lado de lá. É que assim... Se você já virou luz, vamos dizer assim, não está aqui no mundo das almas... Não vai acontecer porque o tempo depois é muito maior que o tempo no Ok, Cristo, então né? tá. Então, isso aí é importante a gente falar. Sempre vai ter tempo de resolver. Então, eu teve um tempo que eu andava de moto, fazia rally de moto, né? Ganhava vida... Era doidão, pelo que você me falou. Mas eu ganhava, era o seu ganha-pão. Meu ganha-pão era... E assim, eu sempre tive essa estrutura física privilegiada, né? Assim, magricelo, né? E tal, assim, aí vinha uma curva, assim, tal, tipo, não vai dar tempo, vou morrer, né? E teve um tempo que até uma coisa que eu buscava, assim, fazer umas loucuras assim e tal. Mas uma coisa que eu sempre disse, né? E isso quando eu era mais ignorante do que eu sou hoje, né? Que eu era uma besta completa. Hoje eu sou menos besta completa, né? Sempre dá tempo, né? E sempre deu, estou vivo, né? Então, Grego, assim, isso é que eu uso no meu dia a dia. Independente do lado que você está, aqui, lá, não interessa lá, o que seja, então beleza. Sempre dá tempo, entende? Sempre dá tempo. E aí, agora, eu vejo que, na verdade, em vez de sempre dar tempo, é assim, sempre é tempo. E é tempo de quê? De pegar e zerar. Você tem que agir fraternalmente com os seres visíveis, mas só que assim, os seres invisíveis, você precisa agir mais fraternalmente porque eles não têm corpo físico para se manter. E por assim, quando você gera o ódio, você gera um desamor por alguém, e esse ódio, esse desamor por alguém, ele é teu filho astral, né? Ele não tem condição nenhuma de se resolver porque ele não tem autonomia, ele não tem consciência, ele não tem espírito, assim, é um elemental onde a alma dele é o ódio que você deu para ele. Então, quando você vai e resolve, né, esse ódio que você tem pendente por alguém, né, isso em si é um extremo ato de fraternidade, de amor fraterno para com o invisível, para com aquele ser que você mesmo criou, e você vai e o sublima e o liga ao seu oposto. Que todo ódio em si, ele é simplesmente a negação do amor. Todo medo em si é simplesmente a negação da coragem. Não existe no universo o ódio, não existe no universo o desamor, não existe no universo o errado. Existe só uma harmonia. A humanidade é que dá nome para as coisas. Bacana disso tudo que você está falando, que nós estamos falando, é que não existe fraternidade sem resolver tudo isso aqui que nós estamos falando agora. Não. Então, foi o que eu falei no programa anterior, nem sei se ficou gravado, que é exatamente isso. A gente tem que cuidar daquilo que a gente fala. Esse negócio do fraterno abraço, se o teu abraço tem não... que sentir claro, pô. Aqui... Você tem que perceber assim, quando você fala alguma coisa, você escreve, você está dando corpo ou escrito ou corpo verbo para um ente que em você existe. A gente tem que ser autêntico sempre. Né? E esse ente que em você existe é que vai dar a intensidade do benefício para aquele o qual você esteja dirigindo. Então, quando eu digo para vocês, fraterno abraço, né? Ou quando eu digo assim, não, eu tenho o amor fraterno, desenvolvi acima do fraterno, o amor universal. Um exemplo, né? É que eu estou dando nome àquilo que em mim existe e direcionando a uma pessoa. Isso é um egrégora de proteção, isso é um anjo da guarda. Entende? Quando eu digo assim, uma mãe fala para o filho, filho, fique bem, que Deus te guarde. Independente do como ela conceitua o Deus, antropomorfizado ou não, se ela tem consciência ou não. Mas quando ela fala isso, uma mãe fala para o filho isso, ela está fazendo com que um conglomerado, que é aquele amor, aquele amor maternal que ela tem, se projete e realmente dê um entorno razoável para o filho, por mais louco que ele seja. Entende? Só que daí, em vez de desenvolver o amor só pelo filho, em vez de desenvolver o amor só pelos germanos, que é o teu irmão, filho do mesmo gene, mesmo pai da mesma mãe, por que não amar o outro? Por que não amar a tua nação? Por que não amar a humanidade? Porque é uma coisa assim, mais econômica você ter fraternidade para com todos, porque
Quando você não odeia, quando você não represa essa coisa toda cinza em você, que fica te remoendo, usando vitalidade, congestionando o sistema endócrino, coisa assim, é assim, um ciclo virtuoso onde você dá o amor universal, a fraternidade, a compreensão, a felicidade para o todo, né? E esse plano como um todo se transforma e você tá, é como assim, eu tô jogando água azul na piscina vermelha o tempo inteiro para você, né? E você tá longe ainda. Só que assim, de tanto jogar água azul na piscina vermelha para você, vai chegar um ponto, né, em que ela vai tender ao azul. E eu vejo assim, puxa vida, onde eu estou está mais azul do que antes. Então eu fiz o bem para você e de tanto tentar fazer o bem para você, eu fiz o bem para mim mesmo. Esse que é o bicho assim, e essa que é a verdadeira alquimia, a verdadeira magia, que é você usar o poder de transformar o chumbo em ouro, praticar a alquimia, não para você, mas você pratica para o todo e como você faz parte do todo, para você também. Aí funciona. Quando você vai usar para você mesmo, daí não funciona. Isso eu uso, está me vindo à mente assim um exemplo do que você está falando, que colocaram uma jarra em cima de uma mesa, uma jarra cheia de barro, de água barrenta. E aí alguém pegou aquelas, vocês estão vendo, uma jarra de água barrenta. Aí alguém pegou uma outra jarra de água límpida, ficou colocando, aquilo começou a transbordar, e no fim o que tinha lá? Água límpida. Exatamente. Então é o exemplo que você acabou de dar. Bom, não se pode falar em fraternidade, e aqui nós falamos do governo e tudo, sempre se defendeu uma palavra que pouca gente conhece, e se falou muito, e que dizem que é a coisa do futuro. Sinarquia. Você é brincadeira? Isso. É o caminho, Jorge? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aí sim nós teríamos uma forma, né? Fala um pouquinho de sinarquia. Tem a ver com fraternidade, sinarquia, né? Sim, Tudo a ver, né? A sinarquia é a exteriorização enquanto estrutura social do amor fraterno generalizado. Entende? É aquele... Assim, o Platão já dizia que um governo, para dar certo, ele deveria ser... O rei e os governantes deveriam ser filósofos. As hierarquias em um povo seriam dadas de acordo com o nível de compreensão e aquilo que a pessoa se sente bem fazendo. A sinarquia é aquele sistema de governo onde, como se fosse assim, a própria consciência está presente como elemento equilibrante. Então você tem os poderes todos que vão reger o dia a dia, o social, né? Só que não há imposição, né? Há regulação, que é a regulação que ela brota de cada um, que assim, eu não preciso regular que eu não posso roubar a tua água, se eu tenho em mim a ética com relação a você, eu sei que aquela é a tua água. Se o meu copo está vazio, o teu copo está vazio, eu digo assim, grego, a minha água também é tua, pode tomar. Aí você vem e toma porque eu dei a água para você. Então, se você vive num mundo desse, aí você não tem cadeados, você não tem cadeias, você não tem leis, você não tem empresa de seguro, você não tem arma, você não tem... Você não tem cerca na sua casa. Não, você não tem inimigos, entende? Não precisa existir arma nenhuma porque ninguém é teu inimigo, a natureza não é teu inimigo. Isso é utopia? Não, isso é realidade, porque nós viemos de um sistema sinárquico, houve um processo de queda, né? Aí a gente entrou em um processo de degradação Atlântida social. era um sistema sinárquico? E era de início, sim. Depois se tentou repetir o sistema sinárquico quando foi o início da Aryavarta da Índia, no Império de Han, com o sistema de castas, que não tem nada a ver com o sistema de castas hoje. Depois degradou e essa confusão que a gente vê hoje. E a tônica, a humanidade só vai ser feliz enquanto corpo fraterno, que assim, essa fraternidade só vai ser um gen, quer dizer, assim, uma única família, quando a regência for um sistema sinárquico. Olha só, hein? Procurem estudar. E não pesquisem é sobre assim, sinarquia. que o que a gente entende hoje como democracia, na verdade, é plutocracia, que é onde domina o capital financeiro, ou militarismo, quer dizer, tudo isso aí são subversões, são degradações de um sistema inicial de castas filosóficas que nada tem a ver com as castas que hoje tem na Índia, né? O novo ciclo vai ser sinárquico? Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida, porque a humanidade fica de tal forma preparada, né, que aí a sinarquia ela é uma decorrência, sabe? É como assim, quando que eu consigo te falar bom dia? Quando eu
tenho em mim a vontade de falar bom dia, entende? Então, assim, eu não preciso, assim, tá tudo assim, não sei o que, tá assim, eu odeio você, eu chego para você assim, bom dia. Na verdade, eu digo, eu quero que você, sabe, claro. vá para a ponte que caiu, né? Então, esse regime de falsidade, essa queda de máscara, então, quando, assim, eu realmente digo assim, pô, Grego, bom dia, né? Aí isso funciona, porque quando eu digo para você bom dia de verdade, tá expresso, eu ajudo, né? não, eu ajudo para que o teu dia seja um bom Sem dia. dúvida, você está né? mandando tudo aquilo. E aí pra você mim. pega, se está tendo um bom dia, você fala para o outro, você gera uma cadeia onde realmente ficou um bom dia para quem? Para todos, mesmo que não ouviram. A sinarquia é assim, as pessoas vão estar de tal maneira de bem consigo mesmo. Nós não conseguimos implantar, não, nós não implantamos nada, né? Mas o até sempre, o feliz sempre, isso aí as pessoas passam e Isso são bijans gregos. São sementes, exatamente isso. Sementes, né? São sementes Isso é invisíveis. O bijan o som semente, o verbo semente. Então, quando você diz alguma coisa, ele é um bijan, isso se propaga e ele é um ser isso vivo, é muito bacana. Animado pela vitalidade que o criou. Então, quando eu digo assim, feliz sempre, fraterno abraço, cada um é uma semente que eu estou deixando aonde? Naquele lugar no universo onde eu passei quando eu falei. A tradição grega do calomina, do bom mês. Eu lembro que a gente conversou aqui sobre a velocidade constante de móveis, assim, 1 milhão de quilômetros por hora através do universo. Quando eu exteriorizo, eu crio astralmente, vitalmente, mentalmente, né, um desejo de amor fraterno para toda a humanidade, né, e aí a minha vida segue, em algum lugar no universo eu deixei um bijan, sabe? E o que vai existir lá? Um dia, uma outra humanidade, sabe? Pode ser uma humanidade alada, não interessa o que seja, que fisicamente vai existir uma humanidade alada. Vai estar, o movimento vai estar passando por ali, e em passar ali, aquele bijan que foi plantado, ele está 1 milhão de anos mais maduro e interfere em quem esteja passando por ali. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O que nós deixamos de rastros no universo? Por quê? Porque alguém vai passar por esse caminho. Sim. Entende? Então, esse cuidado, isso é fraterno. Isso é você ter um respeito e uma fraternidade para com você, para com o povo brasileiro, para com a tua família, para com a humanidade, para com o cosmos como um todo, né? E o cosmos em si, sabe que cosmos tem uma origem grega, inclusive pela cosmos, que ele é adorno, é um brinco, né? É um adorno, é uma coisa ligada à beleza. Então, cosmos já é a beleza da organização do universo. Então, o cosmos já é um atributo do universo. Então, nós temos que fazer com que o cosmos, que é o que é bom, bem e belo, que é o que a gente vê, né? Ele se projeta em cada um e cada um se projeta nele. Então, por que eu não posso falar um fraterno abraço por o cosmos? Aí ele vai responder para mim, porque estou olhando para ele. Você está mandando ilimitado, né? O teu abraço é ilimitado. O grande esforço humano hoje é para se manter ignorante. O grande esforço humano hoje é para se manter pequeno. O grande esforço humano hoje é para se manter com alguma coisa isolada, individualizada em um universo que é uma coisa só. Nós gastamos a vida tentando nos sentir único sozinho. Único sozinho. Quando na verdade a gente tem que gastar a vida para compreender que nós não somos únicos, não somos sozinhos e todos os outros são parte de cada um. No compreender isso, deve você estar pronto, acabado, né, para chegar e falar realmente, fraterno abraço, praticar o amor fraterno, o amor universal, a compreensão, a paz com X, a pax com X, a paz com Z, que é a paz humana, a felicidade real, a alegria real, né, assim, o amor realmente, o amor universal, que são todas coisas físicas, palpáveis, né? Você está falando isso, eu estou me vendo dentro das sociedades que nós já falamos aqui, nas escolas e tal. É válido, mesmo que seja, eu acho que sim, a resposta é sim, né? Mas eu quero ouvir de você. É válido o que você faz lá dentro? Jorge e Eustáquio estão numa escola e participam de uma aula, de um ritual, seja lá o quê, dentro dos preceitos daquela escola, e depois saem de lá e fazem tudo aquilo que não se deve fazer, né? Brigar, voltar ao seu dia a dia. Aquilo que foi feito lá dentro é válido, independentemente do que Jorge e Eustáquio fizeram fora. Pode acontecer assim. Você está entendendo? Tudo vai depender. Por assim, você vai participar de um ritual,
né? Isso. Que é o ritual dentro da escola Teatro e Templo. O ritual é um lugar O onde ritual você... eu tô cheio, eu sou o que eu me importei lá fora, eu tô lá, né? O ritual é um lugar onde você não vai pedir nada, não é uma religião, né? Você vai transformar aquilo que você produz. Você pega aquilo que você produz e usa alguns elementos e joga para o universo. Mas sou eu que tô lá com todos os meus Aí, negócios isso aqui. quer dizer, a efetividade de você fazer um ritual de transformação de energia para o universo, né? Vai depender do que você tem embaixo da roupa branca. Aí que eu queria chegar. Entende? Eu queria saber se dá valia. E você não precisa ser perfeito. Não, claro que não. Agora, você tem que estar consciente da sua ainda não perfeição. Não vamos falar imperfeição, da não perfeição. Então, eu sei que eu não sou perfeito, por isso eu sou um discípulo, mas eu faço o meu melhor possível. E eu sigo a regra básica do discípulo, que é o seguinte: jamais errar 2 vezes a mesma coisa. Não quer dizer que eu não vou errar. Eu tenho Nidana, todos os discípulos têm Nidana, toda a humanidade tem Nidana. Agora, quando o erro acontecer, eu posso resolver. Quando ele está para acontecer, ou se eu deixar acontecer por um erro visível, eu vou resolver vitalmente, fisicamente, astralmente, mentalmente, quer dizer, sim, visivelmente e invisivelmente. Então, eu sei que eu estou naquela hora fazendo o ritual, né? Mas eu estou fazendo o meu melhor possível. Eu não posso fingir que ali está tudo bem, e quando eu saio, o pau quebra, e aí não sei o que, se esculhambação, tá... roupa branca. Tal, tira. Entende? Aí não... Sabe, aí você pratica o niilismo, que você fala nada, que o verbo é oco, é vazio, daí não adianta. Então, você está só se enganando, é um tempo perdido. Então, daí sai daquela escola, né, e vai para uma outra que seja a escola do que prega, que tem que pegar todo mundo e brigar. Não foi nem a questão de sair da escola ou não, é de você ter consciência de que você está lá fazendo, porque um ritual, uma aula, seja lá o que for, nós estamos falando de uma coisa qualquer. Sim. Ele tem um objetivo. Claro. E o objetivo nunca é individual. Não, e veja, né, que daí Então, se eu não estou bem imbuído da coisa, não é melhor eu ficar fora daquela... Não, às vezes não, Gregor, você tem que ter consciência, porque assim, o mestre, vou falar da escola da eubiose. Então, o professor, ele sabia o objetivo que ele queria, sabia o que ele queria que acontecesse com os discípulos, mas o discípulo, ele tem uma escada para percorrer, ele tem um caminho para seguir, né? O que tem que acontecer, por primeiro, você tem que ter o impulso para chegar ali naquele local. Então, o professor, muito sabiamente, né, ele criou 3 vertentes, três caminhos que acompanham para chegar no que seria a iniciação que o professor chamou de escola, teatro e tempo, que a gente já falamos aqui. Isso. Então, é você aprender através da escola, mesmo do conteúdo propriamente dito, né? O teatro é a convivência do discípulo na instituição, que assim você aprende com você mesmo e você aprende no conviver com o teu entorno. Então, o teu erro ajuda o teu entorno a aprender, e o erro do teu entorno ajuda você também a aprender. Claro. E a terceira guna, terceiro pé desse processo, seria a atividade templária, que daí então você vai lá e vai exteriorizar aquilo que você está produzindo. São 3 alternativas, sim, não. Para que eu não me baseie só no conhecimento, nem só na convivência, nem só na transformação de energia, né? Então, os 3 juntos é que vão dar a condição para que o discípulo ande, para que o discípulo assim, melhore, para que ele evolua. E isso vai dar resultado? Não sei. Não se sabe, realmente, mas deve dar. Depende de cada um. De cada um. Né? De repente a pessoa ainda não está madura, ou aquele ainda não é o caminho, ou o que se tem que ter é consciência, como você disse. É um processo de você pegar e não ter medo de se olhar. Isso. Né? Assim, é você chegar e ficar assim, despido daquelas máscaras, das roupas que você usa no dia a dia, em um espelho onde só você se vê. Né? Aí ali você sabe que daí você mentiu, que você roubou, que você enganou, que você foi agressivo, você fingiu. É isso essas mesmo, coisas é todas, isso mesmo, né? E aí você assim, mas o que eu estou fazendo é lícito para comigo mesmo? Eu não estou só desperdiçando a minha existência? Eu não estou deixando de ser fraterno para comigo mesmo? Isso, a chave, exatamente. Né?
Aí, Como então, você disse, a fraternidade tem que começar por você claro, para poder. porque ninguém dá o que não tem, não é, Grego? Eu não posso ser fraterno com a humanidade se eu sou um poço de contradições. Exatamente. Eu não posso ter amor universal, dizer que eu tenho amor universal, se o que em mim tem mais é ódio. Se eu transpiro ódio, como é que eu vou falar amor? Não, o amor e a fraternidade tem que ser de tal ponto que você, mesmo se você não falar, você transpira aquilo. O teu entorno, essa pessoa se passar perto de você na rua, né, e nem conversar com você, ela vai ser afetada por aquilo que você é. Aí você consegue andar na tua sociedade, na tua família, no teu mundo, transformando a tudo e a todos, só com o pensamento, só com a visão, só para que você estar em algum lugar, já transforma aquele lugar. Esse é o ponto máximo a que deve chegar qualquer discípulo, e todos na humanidade são discípulos, só o que muda é o tempo em que isso vai acontecer. Olha que maravilha. Estamos em cima da olha. Parece que fechou com chave de ouro que a gente Eu fala, acho né? que não tinha gostado nada disso no outro dia, né? Nada, Foi uma conversa foi boa. totalmente novo. Isso foi muito bacana. Então, olha, estamos em cima, eu acho que foi bom. Esse programa dá margem para que a gente possa, nossa, ir pesquisar, pensar, raciocinar, cair em si, fazer o seu momento de reflexão e pensar nisso tudo que nós falamos. Eu, você, o Jorge, quando a gente fala, nós estamos falando para nós mesmos também, né, Jorge? Sem dúvida, claro. Então é sim. isso. Então, uma coisa que é interessante, que assim, nós temos que conversar assim, a gente já conversou, já fez muitas conversas já sobre coisas assim, secretas, inovadoras, desconhecidas, mas o que a gente tem falado agora, a gente chegou assim em tal ponto depois de 9 anos de conversa, né, que a gente está falando já, a gente se situa no invisível para que todos melhorem, e daí cada um tendo melhorado em si, por si e para com todos, então procure o melhor caminho de cada um. é isso aí. Não é? É isso. Aquele assim, a alimentação está toda na mesa, cada um se serve do que quer. Então, gente, Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Eu tenho o maior prazer de completar amanhã, e a todos vocês eu agradeço também. Parabéns para todos vocês, né? E parabéns ao Jorge por ter estado comigo todos esses anos aqui, todas aquelas pessoas que passaram por essa cadeira aqui também, brilhantes com seu conhecimento, compartilhando de coração também. Então, como eu disse e repito, eu espero que a gente vá até onde a gente tem que ir, né? Sem dúvida. Não é isso? Então, a lei, ela não espera que, assim, que cada um transforme o universo. Ela espera que cada um faça o seu melhor, e em fazendo o seu melhor, transforme o seu próprio universo. E no final se descobre que o próprio universo é o universo, daí o trabalho está pronto. Então, feliz aniversário para todos vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz e tenha uma boa vida, é uma boa aventura.